estamos aqui num espaço, num jardim, dentro do escritório do Álvaro Cortes, para falar um pouquinho mais dessas soluções para o modo atual de viver que você cria. Então a gente tem aqui à disposição de quem está em casa um apartamento lindo e uma residência. Fala um pouquinho para mim da residência que você criou, esse modo de viver. Como ela surge? Como ela surge. Essa casa, ela surge nessa visita do terreno e no momento em que nós olhamos para a rua, para os vizinhos, e ela não entendia o nível em que eu queria estabelecer, implantar a casa no nível térreo. Muito bem, eu olhei a toda a minha volta e eu só tinha ela e eu, mais nada. Aí eu busquei uma caixa de fazer massa, estava no vizinho, e pus essa caixa no centro do terreno e disse assim: Lúcia, suba a caixa. Ela subiu, aí eu peguei na mão dela e girei ela 360 graus e ela entendeu que o nível que ela estaria no térreo era exatamente aquele. Então ela começou a perceber à volta dela como essa casa iria fluir, como essa casa ela iria trabalhar as cenas externas para interno, porque ela queria uma casa iluminada, gostaria que a casa fosse integrada e que tivesse uma área de socialização intensa, entre living, área de gourmet, piscina e tudo mais. E naquele momento foi simplesmente essa minha ferramenta, uma caixa de fazer massa, que eu agradeci, que ela entendeu o nível que ela estava, e aí foi um sucesso e existe uma cumplicidade até hoje. E daí a casa surge com todas as fórmulas modais, que é aquilo que nós já falamos, que nós vivemos na moda, uma forma onde a socialização é integrada e que a iluminação é contínua, as cenas da casa e as proteções com relação às paredes mais quentes, para diminuir a quantidade de energia na parte interna através dos ar-condicionados inteligentes, que são os ar-condicionados verdes. Tuas influências. Você é assim essa pessoa imensa. Obrigado. Que você é, mas você teve vários bons mestres. Conta um pouquinho pra gente. Nós vamos falar assim dos mestres que sempre estão à nossa volta. Um deles, eu vou através de história, e isso também porque esse mestre Tokuda, que é o mestre oriental da linha do budismo tibetano, ele, num determinado momento, visitou um hotel que eu fiz. E a ideia do proprietário do hotel era implantar um spa com características no Nindo, que é o tratamento do corpo, do espírito, enfim. Tinha uma leitura e uma forma de conceber isso bastante interessante, porque era através de histórias. Muito bem. E isso tudo aconteceu, esse spa, ele existe, foi feito mais de um, por onde esse mestre passa. Sim, tem um novo do Mavisa Resort, que é um hotel que você já explorou na mídia. Essa história aconteceu durante 4 anos e o mestre fez um convite. Álvaro, existe um terreno de X alqueires próximo a Brasília, fica a 180 quilômetros de Brasília, e caminhando com o mestre, essa é uma das minhas histórias com o mestre, caminhando, o mestre ele tem 70 e poucos anos, sequinho, extremamente saudável, e sempre me contando histórias relacionadas ao budismo tibetano, para que eu entendesse que lá naquela região ele gostaria, e nós fizemos, isso tudo foi feito, o projeto, ainda não em execução, mas o projeto sim. Faremos o Borobudur aqui, faremos o spa do Nonindo lá, faremos a faculdade de medicina búdica, e tudo isso através de contos que aconteceram num determinado momento da história. E eu disse a ele: mestre, eu estou com sede. Ele falou assim: Álvaro, mas nós com tantas águas aqui no nosso terreno, vamos beber a água daqui do terreno. Nós bebemos uma água sem dúvida maravilhosa. Bom, mas a fome também existia. E eu disse: mestre, eu estou com fome. Ele falou: Álvaro, agora nós vamos ter um almoço sofisticado. Estava ele, a monja Sunihan
e o Monge Marcos. Nós paramos próximo a uma água âmbar, que é a tonalidade que a água fica em função das pedras, que é aquela pedra goiânia, que tem muito. E eles exploram as edificações, o nosso spa está embasado neste tipo de acabamento, que é trazer da natureza para dentro não mais que 100 quilômetros para a gente não provocar gás carbônico, enfim. Para poder desfrutar da logística também. Tudo isso nós temos aí uma premiação para nós, mas com relação à mídia e à utilização, à operação dos espaços. Ele sentou, nós sentamos na pedra, num sol do meio-dia, e ele serviu folhas de repolho com pão de centeio e 2 molhos picantes orientais. Bom, aquele foi o nosso almoço, quer dizer que eu na minha ideia pensava assim, mas o mestre, né, com toda essa capacidade, todo esse envolvimento, uma pessoa tão desprendida até do alimento. Muito bem, e eram 4 horas da tarde, e eu disse, mestre, eu estou com fome. Ele falou, Álvaro, respira, você já não está em fome. Olha, você respira como a natureza. Quer dizer, todos esses ensinamentos, quando num determinado momento eu não posso ter outro tipo de atitude, se eu estou numa viagem, eu estou caminhando, eu estou numa obra e tenho fome, eu tenho sede, eu me lembro dele, eu respiro e aí eu fico quietinho, não reclamo e as coisas fluem, né? Bom, enfim, o jantar acabou sendo sardinha, tomate e um sorvete negro. Aprendi mais um. Todo dia uma descoberta. Mas mostramos a casa, agora vamos mostrar o apartamento. O apartamento. Este apartamento, ele é um apartamento decorado para que você tenha um espaço para encantar e para que você tenha um espaço em metragem limitada de 122 metros quadrados, mas extremamente confortável, a ponto de eu colocar um piano de cauda. No início da entrevista com a Ângela, eu disse que eu já era metido naquela época. Em 122 metros quadrados, eu colocar um piano de caudas, né? E fazer com que esse apartamento flua nos elementos da música e da matemática. Da matemática na proporcionalidade dos espaços sociais em relação aos espaços privativos e também os espaços de serviço igualmente importantes. No efeito decorativo, eu fiz uma pesquisa, vocês percebem as banquetas do gourmet vinculado à cozinha, que elas têm uma forma de harpa, as mesas em forma de instrumentos musicais. Foi uma pesquisa que eu fiz em cima da música, quais eram os elementos então da moda relacionados à música que eu pudesse transportar para a matéria de apoio, de sentar e assim por diante, não é? Até tem nesse ambiente 2 poltronas pachás transparentes de acrílico, que elas significam a forma não, apesar de sentar extremamente confortáveis, elas representam no projeto a forma lúdica da música que você não acessa, que você ouve, você não toca. Bom, enfim, vários elementos, como por exemplo, também técnicas... Elas são transparentes? Totalmente. É incrível isso, né? Porque esses elementos que eu vou trazendo para materializar essa decoração. E é visível isso, você consegue sentir que através dessa história montada não só na decoração, mas nos espaços, né? Que a música ela teve uma influência muito grande, né? Como também um dos pontos altos deste apartamento, que é o boudoir, ele é uma área que é um toalete, o que te dá mais de uma função na utilização do banheiro. Vocês veem na foto, o box o fundo é uma fotografia de um aquário do Pantanal, tem uma luz azul que é para baixar o ritmo cardíaco, para você mergulhar naquele banho, e esse boudoir ele está
à disposição na circulação íntima, dando, como eu já falei, 2 tipos de função de utilização. E outras técnicas do Boissy que eu utilizei no revestimento dos tetos que você vê em banheiros de suíte, close, revestido em cristal e linho, que é uma técnica bastante utilizada no século XVIII na França. Eu transportei para o apartamento, também, novamente, repetindo de uma forma inusitada, original ou simulada. É o que vocês veem, imagina a minha ousadia em revestir um teto de onça metalizada, não é? E, enfim, são detalhes que você pensa de uma forma diferente, né? Bom, é isso aí, não dá para... É inegável isso da surpresa, da criação. O elemento surpresa. O elemento surpresa, da criação e também você trazer para dentro desse apartamento essa continuidade da vibração do som para o projeto luminotécnico. No próximo bloco, voltamos ainda com Álvaro Cortes, mostrando um pouquinho do trabalho que ele faz corporativo e comercial. Não saia daí, o Arquitetando volta já!